Sejam Sejam todas bem-vindas. bem-vindas. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, tudo bem, Cláudia? E você? Joia, graças a Deus. Ai, Gente, que bom. Janaína é terapeuta, master coach, analista corporal e hoje ela veio para falar aqui para gente um pouco do que ela vai trazer na palestra dela no Congresso Mulheres em Transformação. Não sei se você já se inscreveu. Olha, www.mulheresemtransformação.com.br. A Janaína vai dar uma palestra maravilhosa lá no Congresso e você está convidada para assistir. Janaína, fala um pouquinho para a gente como a análise corporal pode ajudar no emagrecimento. Isso. Então, você falou aí, né, que eu sou analista corporal e comportamental, né? Então, o que que acontece? Eu olho para o corpo das pessoas, né, e consigo entender como que a mente delas funciona, né? Porque o formato do nosso corpo, ele mostra o tipo de conflito interno que a gente está vivendo, né, que está presente no nosso dia a dia e que a gente às vezes não tem controle, né, porque não está no nosso consciente, está ali guardadinho no nosso subconsciente. Aí a gente fica no famoso ciclo vicioso, né? E, geralmente a pessoa que está aí com o corpo mais cheinho, né? Ela tá de alguma forma aí precisando se proteger de algo. Então o corpo dela entendeu que ela não conseguia se proteger sozinha, ou então, né, que está aí guardadas as informações aí no subconsciente que ela precisava se preencher com um afeto, por exemplo, né? Então, elas acabam comendo, né? Comendo o quê? As emoções delas, né? E para suprir uma necessidade, que pode ser, por exemplo, um afeto ou um abandono que ela sente. E é isso que o corpo explica. Uau, então você quer dizer que você olha para a pessoa e consegue identificar quais são as coisas que estão afetando a vida dela de forma que ela às vezes não consegue emagrecer. Então me conta, como que a falta de afeto e o abandono podem ter alguma coisa a ver com esses quilinhos a mais? Isso aí, é exatamente isso. Olha, em algum momento da infância dessa pessoa, né, ela se sentiu abandonada, ou então ela teve a sensação de que ela não estava tendo carinho suficiente, né? E isso foi a forma com que ela viu o mundo dela acontecer, né? E cada pessoa enxerga esse seu mundo de uma forma diferente, né? E o corpo dela acaba, né, inteligentemente protegendo ela dessa dor que é que ela sente essa sensação horrível, né, de que falta alguma coisa, e ela fica querendo preencher isso daí de alguma forma. Inclusive, né, essa semana eu atendi uma mulher e ela sentia que ela era abandonada pela mãe. E olha como que é interessante isso daí. Ela não conseguia identificar isso sozinha, né? E na sessão a gente tratou isso aí de uma forma aí com a técnica específica que eu uso, né? E ela entendeu, né, no final aí da sessão, da história, da história dela, né? Que a gente trouxe a história dela, que ela acabava descontando, né, na comida a falta que a mãe dela fazia que mesmo a mãe dela presente fisicamente, né? Mesmo a mãe dela ali, ela sempre brincando, a mãe por perto, ela fazia isso daí na vida dela. Nesse momento, né, o corpo dela, né, a falta da mãe, fazia uma espécie de capa protetora. E o que que era isso, né? No caso, é a gordura. Ela vai se preenchendo, ela vai tendo uma sensação de que ela precisa se proteger com alguma coisa. Ela vai preenchendo o corpo dela, fazendo uma capa protetora aí, e para dar o quê? Segurança também. Então, uma maçã que ela comer, ela pode engordar, porque ela está comendo o quê? Uma emoção, para aliviar um conflito que ela entendeu, né? O que ela desconheceu em algum momento e que está fazendo ela sofrer. E é interessante porque esse tipo de pessoa geralmente ela adoece porque ela sente que não teve os cuidados necessários, né? Então é uma forma dela também ser vista, né? Ela preenche, fica maior para ser vista também, né? E a casa acaba, em alguns casos, tendo ansiedade, ficando com a imunidade baixa, né? Esse tempo, né, que a gente está vivendo, muita imunidade baixa, a gente fica mais propenso a doenças, né? E também ao contrário disso tudo, desse abandono aí, mesmo a mãe tão perto, né? Acontece também o excesso, né? Uma moça também eu atendi recentemente
E vários outros casos também, que ela fazia de tudo para emagrecer, de tudo mesmo. Ela tentava dietas, aquelas 1000 dietas lá, os treinos pesados e várias técnicas aí, e nada resolvia, né? Aí, na sessão, a gente identificou que ela recebia atenção demais. A outra tinha pouco e essa tinha atenção demais, né? A mãe fazia tudo, né, para agradar, comidinha gostosinha, deliciosas, né? E quando ela estava tristinha, né, que a mãe fazia isso, e no mundo dela, né, como eu falei, cada um vê seu mundo diferente, né, foi registrado aí em algum momento aí da vida dela que sempre que algo, né, que não estava legal, que ela se sentia triste, né, ela procurava comida para resolver, né? Ela corria para a comida e que no subconsciente dela, né, seria o colo, os cuidados da mãe que ela sentia, né? Que inclusive está viva, né? Só que a diferença é que ela saiu do convívio da mãe, ela casou, ela saiu, né, daquele espaço ali que ela convivia, né? E ela sentiu um vazio muito grande dentro dela, que acabava o quê? Ela acabava tendo que se preencher com a comida, que foi o jeito que ela encontrou, né, de deixar a mãe mais perto. Afinal, a mãe sempre dava comidinha, né? Fazia as comidinhas gostosinhas, né? E existem inúmeros casos aí relacionados ao abandono, né? E como eu falei, cada caso é um caso. E esse é um dos casos também que traz o abandono, né? De uma forma de preencher, né? Com comida, comendo uma emoção. Tanto Interessante. o excesso pode fazer com que a pessoa não consiga atingir o objetivo de chegar no peso ideal, quanto a falta, né? Então, se tiver afeto demais, desequilibra a balança. Se tiver afeto de menos, se tiver falta, Faltando, desequilibra a balança. desequilíbrio também. Impressionante. E a forma também de proteger, não só com afeto, mas uma proteção também. Sim. Então, na sua opinião, a proteção tem a ver com isso também? Você citou a questão de proteção. Isso pode ser uma das causas da pessoa estar acima do peso ideal? Como que você vê isso? Como seria isso? Exatamente. É uma das causas, inclusive, também. Não é só o abandono pela falta ou pelo excesso, né? Como eu citei aí. É, é, essa parte também, eu já atendi vários casos, é um caso mais delicado, né? E eu vou falar sobre isso e eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. É uma situação, como eu falei, né, delicada, né? Mas que está ligada à sexualidade, só para vocês entenderem como as coisas influenciam realmente e que a gente acaba tendo que se proteger. A sexualidade, né, acaba ficando, né, balançada, né? E abalada de alguma forma aí. E a gente, por instinto de sobrevivência, porque o nosso instinto, né, de vida, a gente, para sobreviver, a gente vai correr, né, de alguma coisa para se proteger, ou a gente vai lutar, né? Então, o nosso corpo fica tentando lutar contra alguma coisa que está em conflito dentro da gente, né? Então, o que que acontece? Sempre que a gente tenta se proteger de algo, né, perigoso, ou então que ficou confuso, que a gente, eu falo assim no caso da criança, que geralmente isso daí vem lá, né, da infância. Eu falo isso, inclusive, na palestra, lá explico essa parte aí, da palestra, né, a palestra completa, né, aqui é só um bate-papo, né. E eu falo dessa parte aí, que é quando fica confuso para a criança, né, que no caso causou um trauma, né, e a gente também, o nosso corpo aí, ao contrário, né, encontra os meios da gente se proteger, como eu disse, né, essa fuga, né, e pode ser também que essa fuga seja uma capa de proteção, uma gordura que a gente coloca dentro da gente aí para se proteger de algo, como se fosse uma barreira de alguma coisa, né? É inconsciente isso daí, né? Mas afeta diretamente a saúde, principalmente, né, na parte do emagrecimento. A história, eu vou contar aqui um pedacinho de algo que aconteceu comigo, né, que fez eu engordar 10 quilos a mais. Eu fui vítima de um abuso sexual. Só que na época eu não sabia que aquilo era abuso sexual, porque a gente entende que abuso sexual é só se fosse uma coisa extrema, né? E o que que aconteceu? Eu não sabia, eu só sabia o quê? Que aquela sensação tinha sido horrível e que aquele momento tinha me trago um trauma, né? E eu estava numa chácara com um pessoal que era bem conhecido, né? Os pais de umas amigas minhas. E a gente estava todo mundo brincando na piscina lá, normal. E chegou um momento que alguém chamou a gente para almoçar. E todo mundo saiu e ele falou: Não, deixa eu te ajudar a aprender a nadar, né?
E eu era louca, né? Afoita por água. Eu falei, não, tudo bem. Eu fiquei, né? Porque a gente confia, né, nas pessoas, claro, ainda mais uma criança, né? E só que ele me levou para o fundo da piscina. E no fundo da piscina eu me senti ali totalmente impotente, totalmente, é, enfim, né? Sem saber nadar no fundo da piscina. Eu confiei nele. E nisso que ele começou a me ajudar ali, a tentar flutuar, né? Ele começou a pegar no meu seio e também em outras partes, né? Isso daí é o abuso, né? E eu, no desespero, tentei sair, tentei me livrar daquilo ali e eu não conseguia, né? Porque eu estava totalmente impotente. E o que que isso tem a ver, né? Essa impotência aí, né? Foi exatamente isso daí que aconteceu. O meu corpo entendeu que eu, de alguma forma, não conseguia me proteger sozinha, né? Eu, de alguma forma, precisei ali que ele, a pessoa que eu confiava poderia ter me protegido, mas eu não fui protegida, né? Aí eu corri dali e fui pedir, e fui lá almoçar. Só que quando eu cheguei lá, estava todo mundo comendo normal, e eu não tive coragem de expressar, não tive coragem de pedir ajuda, não tive coragem de ter, eu não tive nenhuma reação. Não tive nenhuma reação. E o que é que eu fiz na hora? Eu peguei um prato de comida, coloquei minha comida e comecei a comer. Literalmente, engolindo o choro, né? Então, a comida naquele momento, ela foi a minha proteção. Eu me escondi atrás de alguma coisa. Então, o que que acontece no meu cérebro nesse momento? Foi registrado aí que a comida, né, foi um socorro para mim. Ela me preencheu daquele momento ali horrível que eu estava passando, né? Então, toda vez que eu passava algum conflito, que eu tivesse assim, me sentindo impotente, agoniada, ansiosa, o meu cérebro fazia uma ligação diretamente para aquele momento ali, que eu sofri aquele momento de trauma ali, né? E o que que acontece? Eu ia comer, porque comer aliviou naquele momento, aquele estresse, aquela agonia que eu tava, né? E eu comi o quê? Uma emoção, eu engoli o choro, né? Então as pessoas fazem muito isso, muito isso. E isso acontece realmente com muita gente, né? Muita gente não faz nem ideia de que isso acontece, como eu também não fazia. Eu tive que ir para uma sessão específica para eu entender, que é inclusive o que eu faço com os meus clientes, para eu entender o que que acontecia, né? Por que que eu estava precisando, o meu corpo estava precisando se proteger, né? Engordar, né? Fazer alguma coisa que colocasse uma barreira, ou seja, não ser tão atraente, né? Porque um corpinho menos atraente talvez não vai chamar a atenção do abusador. Então, isso também é uma coisa que acontece, né? Que atrapalha para a pessoa emagrecer, ou então ajuda para engordar. Loucura isso, né? Mas Eu tenho bem assim. certeza, Janaína, eu tenho certeza que muitas mulheres aqui nessa sala se conectaram com você, porque temos histórias similares. E às vezes, justamente porque tem uma mágoa muito grande, ou tem uma dor muito grande, um sofrimento, como você citou, a gente acaba às vezes se escondendo. E algumas vezes se esconde mesmo atrás de um prato, atrás da comida. A Lê perguntou o seguinte: ou seja, a comida é para preencher o vazio? E acaba sendo às vezes, né, Janaína? Sim, sim, é o vazio que a gente nem sabe que tem, ou então colocar uma barreira de alguma coisa que a gente não quer viver ou repetir, mesmo que a gente não tenha consciência, por exemplo, como eu falei no início, eu não tinha consciência de que eu tinha sido abusada, mas eu estava protegendo meu corpo sempre que alguma coisa em conflito acontecia. Por quê? Talvez eu não ligasse diretamente naquela sensação de que eu fui abusada, mas eu ligava na sensação do conflito, do desespero, da impotência, né? Que eu vivi naquele momento. Então, ao mesmo tempo também eu tinha outros conflitos que era de abandono, né? Eu falei agora da parte da sexualidade, mas do abandono também. Eu busquei em alguns recursos, né? A falta de algo que eu senti. Então, quando às vezes eu me sentia abandonada, sozinha, abandonada, mulher tem muito a ver com carência, né? A carência, o que a gente corre? Um chocolatinho, uma coisa. E nem só isso, a gente está comendo, comendo só para colocar alguma coisa na boca. A gente não está de fato com fome, porque a fome é um pouquinho diferente. A fome é quando ronca a barriga, é quando você realmente fica algumas horas sem comer. Isso é fome, fome. As outras fomes são fomes emocionais. É quando você está comendo para suprir alguma falta, né? Falta de alguma coisa, o desejo de alguma coisa.
Então tem tudo a ver, sim. Olha, Janaína, eu te agradeço por compartilhar. A Andresa aqui escreveu também, grata por compartilhar. A sua história, na sua grandeza, você mostrou pra gente superação. Como que você superou essa situação. E, na verdade, hoje usa ela para ajudar outras mulheres que já passaram por situações similares ou histórias que ainda impactam o momento atual na vida dessas mulheres. E aí eu tenho uma outra pergunta para você. Será que é possível resolver essas questões emocionais e ainda emagrecer? Sem dúvidas. E foi exatamente isso. Quando eu cuidei desses conflitos aí, dessas coisas que mesmo escondidinhas aí, né, com técnicas específicas, né, como eu te falei, né, uso até nos meus atendimentos e é isso que dá muito resultado, né? Por isso que elas conseguem emagrecer de fato, né? E também o que que acontece? A gente tem que olhar para isso daí, olhar com carinho, porque às vezes a gente tem tanto medo de olhar que a gente coloca outra barreira, né? Então, olhar com carinho aí, porque não adianta também você só entender, tipo, entendi o que que acontece comigo. É a mesma coisa que eu falo, né? De pegar a receita médica e falar, entendi o que que eu tenho, mas você não ir lá e não comprar um remédio, e não tomar o remédio. Então, isso daí realmente não vai trazer resultado, né? Então, o que que acontece? É você olhar para aquilo ali e realmente querer mudar essa história aí, né? Entender que tem um conflito aí por trás, porque se você tá com uma capinha de gordura, você está se protegendo de alguma coisa, ou sentindo a falta de alguma coisa, né? Ou excesso, como eu falo também, né? E quando eu tratei esses conflitos emocionais, o que que aconteceu comigo? Eu esvaziei a minha mente. Eu sempre falo, quando a gente esvazia a nossa mente, o nosso corpo fica mais leve. Quando a gente está com o corpo mais leve, né? Não sei se vocês já ouviram falar que a mente mente, né? Então, ela está escondendo coisa da gente ali. Então, quando a gente está com o corpinho muito preenchido, né, com gordurinhas a mais, a gente está escondendo alguma coisa da gente para proteger, porque realmente a gente precisa dessa proteção. O corpo entendeu que ele não conseguia, que a gente não conseguia se proteger sozinho. Então, ele vem, né, protegendo. E foi assim que eu consegui diminuir 10 quilos. Parece que, né, mesmo eu nunca fui assim de fato obesa, né? Mas 10 quilos, gente, é muita coisa. Eu vivia com problemas de saúde, né? E fica no efeito sanfona que é péssimo, né? Que a gente acaba perdendo até tempo de vida. Isso é fato, é cientificamente, né, comprovado, né? E cada pessoa aqui em particular vai ter sua história também e vai estar de alguma forma relacionada à comida, afinal, né? Veio aqui, né, atrás dessa descoberta, né, de entender o que é que acontece aí. E relacionado a outras coisas também, por exemplo, o emocional, eu também engordei um pouco mais, porque eu era intolerante à lactose, você acaba suprindo outras coisas, né? E eu também resolvi isso daí em sessões também, né? E na minha palestra, eu vou explicar, né? Vai estar lá, eu vou explicar outras coisas bem interessantes também sobre emagrecimento, que provavelmente as pessoas aqui não ouviram falar, né? Que tem dados científicos também, eu explico bem detalhadamente aí como que a nossa mente funciona, qual que é o caminho aí para a gente ter um corpo, né, que a gente tanto deseja, que mulher que não quer se sentir bonita, né, ter um corpo legal, assim, diminuir o peso até pela saúde também. E também como conseguir, como eu vou explicar lá como que eu consegui com 35 anos, né, porque falar, depois que a gente está mais velha não consegue emagrecer. E eu consegui, com 35 anos, hoje eu tenho 36 emagrecer esses 10 quilos, né? Comendo, inclusive, chocolate. Nossa, isso é maravilhoso, né? E as minhas clientes, assim, elas amam isso, né? Porque elas têm liberdade, né? Como assim? Emagrecer sem sacrifício, sem dieta, né? E é exatamente isso. Emagrecer sem tanto sacrifício, entendendo que quando a gente olha ali para o conflito, a gente alivia a nossa mente, o nosso corpo vai emagrecendo. É claro que tem outras técnicas que eu uso por trás, né? Que eu explico. Mas estão todas convidadas, todas vocês estão convidadas para a palestra, para assistir minha palestra. E eu te agradeço, Cláudio, por esse bate-papo gostoso aqui. E as Eu que meninas agradeço. também que interagiram. Muito bom, Janaína. Por falar em interação, a gente tem aqui dois comentários. A Ana Cristina disse o seguinte: ela conheceu você em 2018 e não sabia que você tinha alguns quilinhos a mais. E ela ficou surpresa quando você contou sua história e agora entendeu, inclusive, o motivo do peso que você levou.
Na verdade, o motivo de você ficar sobrepeso e depois conseguir se livrar disso. Muito legal. Exatamente. E a gente às vezes não percebe que a gente está com os quilinhos a mais, por quê? Porque a gente fica correndo da realidade, fica fugindo do espelho, a gente coloca uma roupa ali que disfarça uma gordurinha, uma roupa, né, que a gente acaba sendo escolhido pela roupa, né? Tem essa roupa aqui foi a que coube, né? Aí coloca uma jaquetinha para esconder os pneuzinhos. Eu cansava de fazer isso. Então eu era a famosa falsa magra, né? Mas aí eu tinha aquelas papadinhas, os braços enormes, aí tem que ficar perdendo roupa no guarda-roupa. Gente, eu sei o tanto que é horrível e realmente, como a Cláudia falou, eu passei por esse processo, né? Eu passei por esse processo de vai dar uma caminhada, tá morrendo. A gente não consegue dar uma caminhada, por quê? Porque os quilinhos a mais pesam de verdade. Às vezes tem cliente minha que querem perder poucos quilos. 5 quilos, né? Poucos na cabeça dela. Para mim é muito. 5 quilos ainda é tipo, nossa, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe que essa luta contra a balança é terrível. E olha, a satisfação que isso daí traz é maravilhoso. E a gente, por isso que eu falo, a mente. Às vezes a gente está se escondendo ali atrás da realidade, né? Porque não quer encarar de fato o que está ali acontecendo. Não estou satisfeita, talvez não estou conseguindo me entregar nem para o meu parceiro, porque eu tenho vergonha de ficar pelada, né? E acaba apagando a luz ou qualquer coisa. É claro que tem gente que tem autoestima super alta e que, né, trabalha isso legal, mas tem uma coisinha, se está engordando, tem um conflitozinho aí que precisa dar uma olhada com carinho, resolver sim, porque a gente merece se sentir mais bonita, né? Certeza, E com tem. certeza. E a Raquel, ela disse o seguinte: com certeza cada uma tem uma história diferente, mas algo em comum. E você conseguiu conectar a história de várias mulheres aqui, com certeza. É. A Elis Marina disse assim: eu também consegui emagrecer 10 quilos com 40 anos e comendo chocolate também. Janaína, você acha que o segredo é terapia ou um propósito muito forte? O propósito, é claro que vai ajudar, porque a gente sem propósito, a gente não faz nada, a gente não se move em nada, né? A terapia vai fazer o quê? Vai te ajudar a chegar um pouquinho mais rápido, porque a gente constrói uma ponte para você passar. Às vezes, você está indo ali, mas você está, resolve ir a nado, né? Passando por algumas dificuldades, perigo, e a terapia te encurta um pouco. Não só a terapia, mas algumas técnicas específicas, né? Tem gente que eu atendo que eu não faço exatamente todo o processo terapêutico, mas eu uso uma técnica específica que leva ela para chegar no resultado mais rápido. Mas o que é esse resultado mais rápido? Não é só emagrecer, é se manter magra. Porque não adianta eu emagrecer e daqui a pouco recuperar de novo. Eu tenho que entender o que acontece por trás da minha história que faz eu ficar emagrecendo, engordando, né, e não conseguir manter. Então, esse trabalho que eu desenvolvo, eu consigo trazer a pessoa para ela ficar presente ali para o que ela está comendo, né? E presente para a real vontade dela. Ela quer ficar magra e bonita, não só magra, ela quer ter o corpo ideal. Qual que é o corpo ideal? Tem gente que quer ser magrinha, tem gente que só quer emagrecer poucos quilos e quer ser a gostosona, né? Tem gente que não, eu só quero entrar nessa calça, nesse vestido, cada um tem o seu ideal, né? O seu corpo ideal. Por isso que eu chamo meu programa de corpite ideal. Corpite, a gente quer ter o corpite que a gente deseja. Sim, muito legal. Raquel comentou aqui, ó, a terapia nos ajuda a nos conhecer e saber o que fazer em cada situação. É Isso isso mesmo. mesmo. É A isso gente mesmo. vai se conhecendo e chama corpício ideal. Corpite ideal. Eu apelidei isso daí porque eu sempre estou conversando com as minhas clientes, tipo, cuida do seu corpício. Aí eu falei, isso daí conectou. E elas acabam me respondendo do mesmo jeito, aí eu coloquei esse nome, né? Vai ser o nome do meu programa, Corpite Ideal. E na palestra eu falo, né, do corpo ideal. É o corpo que você quer encontrar, o que você se satisfaz, é o que você entra, olha no espelho e se sente bonita, né? Se sente aliviada por não, e sem culpa, né? Tipo, ah, não, tem que ir para festinha, não posso, não posso. Não, você pode. Só que como
tinham falado aí do propósito, né? Eles tinham falado do propósito maior. Será que eu quero comer 10 docinhos, 3 pedaços de bolo? Ou será que o meu corpo é mais importante, o meu propósito de me sentir bonita no dia a dia, não ter preocupação em entrar no vestiário e me sentir constrangida porque a roupa não entrou, e ir para a piscina ou para a praia e poder colocar talvez até um biquíni, né? Tem gente que gosta, mas não coloca. Então a gente aliviar as barreiras, porque olha aqui, ó, a mente pesando. Isso tudo vai pesando, aí a gente vai se enganando. A gente vai falando, não, tá tudo bem, tá? Eu tô tranquilo, tô com o corpo que eu quero. Mas no fundo, você olha e fala, poxa, olha, tô com o bracinho gordinho, tô com esses pneuzinhos que eu não queria, né? E mulher é muito vaidosa, ainda mais aqui no Brasil, né? Muito vaidosa, quer sempre estar apresentável, bonita, né? Quer vestir a roupa que cabe, né? Assim, que fiquei bem, né? E não só a que coube, tipo, vai essa daqui mesmo. Não, e olha, eu tenho um relato de muitas clientes que falam, eu sou obrigada a vestir essa roupa, porque é a única que coube. Olha que terrível. Isso é terrível mesmo, né? Fica preso, né? É. Tem uma pergunta para você. A Elis disse o seguinte: o fato é que todos estamos ansiosos e é muito difícil encontrar um caminho. O estresse é um gatilho perigoso? Sim, sim. Lembra que eu falei, né? Lá atrás, eu escondia de mim a história, né? Uma história que me deixava ansiosa, uma história que me deixava impotente. Isso daí tudo pesa e a gente acaba descontando na comida. A gente quer se proteger de alguma forma. E no meu caso, como eu falei, cada uma funciona de um jeito. No meu caso, a comida era a minha proteção porque foi o gatilho naquele momento. Qual que foi o meu gatilho? Comer para engolir o choro, para engolir uma sensação horrível que eu passei, né? Ou como outras pessoas que acabam comendo uma emoção, por quê? Porque sentiu falta, o abandono, o afeto. Como eu falei daquela minha cliente, a mãe dela sempre estava próximo dela, mas não olhava para ela. E ela sentia falta daquele contato, não só o fisicamente, mas o olho no olho, um carinho, ela poder pedir um socorro, uma ajuda. Porque às vezes estava aparentemente tudo bem, né? Mas ela acabava sentindo falta de algo que ela não teve, porque a gente só sente falta do que a gente não tem, né? Então, mesmo que ela achasse que estava tudo bem, né, não queria se sentir ingrata, porque afinal a mãe estava fazendo tudo por ela, ela queria de verdade o carinho, ela queria ser cuidada. Então a gente vai Sim, arrumando gatilhos, né? sim. Janaína Saldanha mandou uma mensagem para você. Muita gente consegue emagrecer sem terapia, mas sem dúvida a terapia ajuda demais, porque ela não trata o problema, e sim a causa. Jana, sou sua fã. A Obrigada, Andresa, Janaína. a Andresa disse: no meu caso, sou bem regrada com a alimentação. Mesmo assim, engordo. Cheguei a engordar 14 quilos em um ano fazendo dieta, corrida e yoga. Acho que há questões hormonais e emocionais aí. Uhum. Exatamente. Tem um conflito aí dentro, que, como eu falei ali atrás, tem gente que come uma maçã e engorda. O que que é isso? É um conflito emocional. Tem alguma coisa bem escondidinha que ela ainda não identificou e que precisa ser olhado com carinho e tratado, né? E como eu falei, não adianta só olhar, não adianta só pegar a receitinha do médico, tem que fazer o tratamento, né? Correto, inclusive. Então, o que que é que tem por trás da história dela que ela está tentando emagrecer com sacrifício, né? Porque, como eu falei, minhas clientes, elas não têm esse sacrifício todo. Elas são livres, elas comem coisas que qualquer pessoa, né, que não tem tendência, né, a se preencher, a querer engordar, porque a gente escolhe, né? E as pessoas, por que que ela está engordando? Tem um conflito aí atrás. Então, o que que a terapia auxilia nisso daí? A terapia vai descobrir o que que é que tem atrás dessa história aí e vai conseguir trazer para a luz, né? E ela vai entender. Aí ela não vai precisar sempre ficar buscando coisinhas para comer. Aí, mas é hormonal. Por que que é hormonal? Tem alguma coisa aqui que está trazendo uma outra compensação, né? É hormonal, é o desequilíbrio, eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo ficar protegida de alguma coisa que me fez mal.
ou então de alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar, um sentimento que está fugindo do meu controle. Então, isso explica muito. E, assim, muitos e muitos e muitos casos, as minhas clientes todas que me procuram, né, e que têm resultado, é claro, elas sempre têm alguma coisa ali para ajustar. E não quer dizer que todo mundo é cheio de problema. Não é isso. Às vezes é um pequeno detalhezinho que faz uma ligação, um gatilho, né? Que é só resolver um pequeno probleminha para fluir, para você conseguir de fato realmente ficar leve, fica leve. A mente leve, o corpo vai ficar levezinho. Uau, que legal! Eu tenho certeza que muitas mulheres desejam essa transformação. Quero aproveitar para convidar todas vocês que estão nos assistindo para se inscrever no Congresso Mulheres em Transformação. Acesse www.mulheresemtransformação. Olha quanto conteúdo enriquecedor que a Janaína trouxe para a gente. Olha quantas coisas novas que nós aprendemos hoje. Com certeza, ainda tem muito mais para você desbravar, para você conhecer no nosso congresso. www.mulheresemtransformação.com.br, sem o tio e sem cedilha. Aguardamos vocês nos próximos eventos. Faça sua inscrição, entra lá no seu e-mail, confirma sua inscrição, que você vai receber notificação das próximas palestras, das próximas lives e de outras novidades que estão por vir. Muito obrigada. Isso Muito mesmo. obrigada, Janaína. Foi maravilhoso ouvir você. Eu amei também estar aqui nesse bate-papo gostoso, super leve, com essas perguntas deliciosas aqui de vocês. E se inscrevam mesmo, meninas. Eu também estou acompanhando as minhas colegas. Tá fantástico, fantástico. Uma palestra mais enriquecedora do que a outra. E a gente merece estar em transformação, né? A gente sair da lagartinha ali e se transformar nessa borboleta, né? Que é bem o símbolo aí do nosso congresso maravilhoso. Agradeço de coração todos que vieram aqui, né? Até as que não conseguiram chegar a tempo, mas ó, um beijo enorme. Se cuidem, olhem para vocês com carinho e vamos ficar lindas aí com esse corpício ideal que vocês querem alcançar, ok? Um beijo enorme, gente. Janaína, só mais uma Oi. pergunta. Fala para mim, como que eu te acho no Instagram ou no YouTube? Você tem Sim. arroba? Janaína Rocha Terapeuta. Eu vou estar Beleza. lá, loirinha, assim, uma roupinha preta, vocês vão. Super fácil de me encontrar. Gente, muito Joia. obrigada. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Obrigada.